Boa tarde, a paz do Senhor a todos que estão aí do outro lado dessa telinha. Que o Espírito Santo comece a te invadir agora, invadir o coração, a sua vida, o seu casamento, o seu relacionamento, em nome de Jesus. Eu chamo você aqui nesse dia para nós conversarmos um pouquinho a três. A nossa mensagem aqui hoje será a três. Será você, o teu parceiro ou parceira e o Espírito Santo de Deus. Queridos, eu quero te dizer que Deus é muito importante estar no centro dos nossos relacionamentos. Seja esse relacionamento um casamento, seja um namoro, seja um noivado. Você precisa convidar o Espírito Santo para estar no centro do teu relacionamento. Deus, ele é um mediador de conflitos no relacionamento. Ele é neutro, ele é imparcial, porque ele ama o homem e a mulher individualmente e ele valoriza ambos. Ele quer a felicidade e o bem-estar de ambos. Deus não é machista, Deus não é feminista, porque Deus fez homem e mulher com o mesmo valor e eu espero te demonstrar isso no decorrer dessa passagem, dessa mensagem, amém? Queridos, no mundo as pessoas são egoístas, vivem relacionamentos egoístas, elas se encontram um parceiro, uma parceira e elas querem viver a sós e deixam Deus de fora desse relacionamento. Conclusão, os relacionamentos são sofridos, são dificultosos, fracassam. Nós não podemos agir dessa maneira. Nós precisamos convidar a Deus para vir ser o nosso mediador de conflitos, estabelecedor de paz, de equilíbrio, de saúde no nosso relacionamento. É como numa partida de futebol. Você tem ali dois times, você precisa ter um árbitro. Você precisa ter alguém que dê ali a ordem, essa paz, precisa ter alguém ali imparcial que julgue, amém? Então no nosso relacionamento deve ser da mesma forma. As mulheres sabem que muitas vezes eu chamo elas no particular, conversa só da pastora com as discípulas, com as amigas, e vocês sabem que eu deixo Deus usar a minha vida e muitas vezes o Senhor puxa a nossa orelha e eu sou muito clara nisso, muito objetiva. Mas hoje eu quero começar a nossa palavra aqui, a nossa mensagem, falando com os homens, com os cabeças, com os líderes. Eu quero te dizer, homem, você que está aí se preparando para o casamento, ou você que já é casado há muitos anos, enfim, eu quero te mostrar o lugar de destaque que o Senhor coloca você. Ele te chama por cabeça, ele te chama ver isso na palavra dele, nas escrituras. Se você está precisando melhorar a tua autoestima, vá lá em 1 Coríntios 11, vá lá em Efésios 5, você vai ver que Deus criou você primeiro e estabeleceu você por cabeça. E eu quero te chamar nessa tarde para abrir os seus olhos. Talvez você esteja um pouco esquecido, ou talvez você não saiba, mas está aqui para descobrir nesse dia qual é a função de um cabeça. Eu quero te dizer que o cabeça é o líder. Cabeça é aquele que dá a direção. Até aí, ok, porque quando nós falamos o Senhor te chama por cabeça, esse termo, ele já é meio que autoexplicativo. Nós não temos muita dificuldade para entender que o Senhor te chamou para uma posição de liderança, de sacerdócio, de direção. Mas tem algo que eu quero falar ao teu coração hoje. Com a posição de cabeça, o Senhor também está te chamando para ser o protetor, para ser o protetor da tua amada. Eu quero te chamar que não é somente ser líder, não é somente dar direção, mas é proteger a tua amada.
Um pouco mais à frente, eu quero te mostrar que o Senhor te chama também para provedor da tua casa, da tua família, e Ele te capacita para isso. Então, homem, eu quero que você centre hoje a tua atenção para te lembrar que você é o líder, você é o cabeça. Isso significa que você é aquele que protege a tua esposa, é aquele que entra com provisão. Mas, pastora, que tipo de proteção e que tipo de provisão? Como fazer isso? Nós somos corpo, alma e espírito. Então, todas as necessidades que o nosso corpo precisa, todas as necessidades que a nossa alma precisa e as necessidades que o nosso espírito precisa, precisam ter, então, proteção e precisam ter, então, provisão. Então, querido, de todas as formas que você puder guardar a tua esposa, guardar a tua amada, guardar corpo dela, alma, tudo que tem a ver com as necessidades naturais, necessidades carnais, o Senhor te chama para protegê-la. Então, muitas vezes, a mulher, ela se sente tão feliz, eu vou falar agora com as casadas, a mulher se sente tão feliz quando o marido ajuda ela, cuida da casa. Tem uma coisa quebrada, o marido vai lá e conserta. Por quê? Porque a casa para a mulher é uma extensão mesmo da vida dela. Quando o marido está cuidando da casa, a mulher entende, ele está cuidando de mim, ele está cuidando do meu bem-estar, da minha proteção. Afinal de contas, hoje nós não vivemos mais numa caverna, mas o Senhor nos deu casa para habitarmos. Essa casa precisa ser cuidada, precisa ser protegida, precisa ser cuidada com zelo. Então, por exemplo, à noite, eu falo muito isso com o pastor, às vezes eu lembro o pastor, falo, meu amor, você é o protetor, você é o meu protetor, vamos dormir agora, vai lá ver se todas as portas da nossa casa estão trancadas, estão fechadas. Por quê? Eu posso também sair e ir lá trancar a porta. Às vezes eu faço isso, vejo que ele já desfaleceu, cansado, exausto do trabalho. Mas eu acho que essa responsabilidade é dele. Afinal, ele é o meu protetor. Ele é o protetor aqui dos meus filhos. Esses dias nós tivemos um problema aqui que entrou rato aqui, amados. Entrou rato aqui no meu quintal e entrou um, depois entrou outro, uma coisa terrível. E um dia o pastor falou, eu pedi para ele ir lá no fundo, onde estavam os ratos, né? Buscar um negócio para mim. E ele buscou, e aí quando ele chegou, houve ali um desentendimento rapidinho entre nós dois, porque a gente é de carne, viu, amados? E aí ele falou assim, poxa, mas eu já fui lá enfrentar o rato. E eu queria falar assim, não fez mais do que a sua obrigação, porque você é o protetor. Não falei, porque a temperatura já tinha elevado e a mulher sábia tem que saber a hora de recuar. Mas agora vai o recadinho lá para ele. Amados, o Senhor te chama para protetor. Amém? Eu quero ler um pouquinho com você lá no livro de Gênesis, no capítulo 2. Eu vou ler brevemente, mas eu te convido a ler Gênesis 2, o início da criação de todas as coisas, o início da nossa criação. É maravilhoso. Mas o Senhor diz assim, Gênesis 2, lá no verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Nessa ocasião, ainda não havia a mulher. Deus fez o homem, fez o jardim para o homem cultivar e guardar. Ali, o Senhor já estava treinando o homem. Cultivar, ali na frente ele deveria ser o provedor. Deus já estava capacitando esse homem. Guardar o jardim, guardar o jardim. Deus já estava ali capacitando o homem para ser aquele que protege. Queridos, Deus não dá ponto sem nó. As coisas vão se desenrolando aqui, mas o Senhor, Ele já sabe de todas as coisas. Então Ele já sabia onde o homem cairia, o que aconteceria, de tudo que nós precisaríamos, amém?
Depois, pulando ali para o versículo 19, diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. Eu quero te falar, o Senhor criou os animais, as aves e chamou o homem para dar nome aos animais e às aves. Nessa ocasião, ainda não existia a mulher. Deus chamou o homem primeiro, e aqui tem algo maravilhoso que o Senhor fez. Quando o homem foi chamado a dar nome aos seres, ali Deus já estava desenvolvendo nele uma capacidade de liderança, uma capacidade de dar direção. Quando nós damos nome, nós estamos dando direção, nós estamos dando destino. E aí o Senhor, no versículo 20, diz assim: deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, mais lá na frente, Deus permitiu que o homem também desse o nome à mulher. Foi Adão que escolheu o nome de Eva. Ali Adão já estava exercendo o ministério dele, o chamado dele. Mas eu quero chamar a tua atenção aqui. Olha só que coisa mais linda que Deus fez. Primeiro, o homem começou a perceber ali, quando ele estava dando nome para os animais, Deus permitiu que ele percebesse que não havia alguém da espécie dele para que ele nomeasse. Veja bem, no versículo 18, o Senhor Deus diz assim: não é bom que o homem esteja só. Mas, no 19, ele primeiro manda o homem dar nome aos bichos. E é só lá, no versículo 21, que o Senhor Deus, depois que o homem já tinha dado nome aos seres, é só lá no 21 que o Senhor Deus faz o homem cair num pesado sono para ali formar a mulher. Então veja bem, Deus já sabia que o homem precisaria da sua mulher, mas Deus queria que ele mesmo percebesse a necessidade de ter uma mulher, para que ele viesse a valorizar essa mulher. Então, Deus falou: não é bom que o homem esteja só. Adão, vai lá dar nome para todos os bichos. Aí, Adão começou a dar nome para todos os bichos, dava nome para o macho, dava nome para a fêmea, para todos os animais foi assim. E aí Adão começou a sentir falta. Peraí, e a minha amada? Lá no verso 23, disse o homem, depois que Deus já havia feito Eva, disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos. Então o homem, ele precisou ali passar por um período de tempo, dando nome aos animais, para que ele desse valor ali na frente à sua amada. Quando eu estava lendo isso daqui, no 23, eu pude até ver, imaginar o suspiro de Adão ao ver Eva. Quando ele diz assim: afinal, eis aí os ossos dos meus ossos. Gente, isso é maravilhoso. É Deus começando a fazer com que Adão entendesse o valor que haveria na mulher que ele faria para Adão. E quero te dizer, nós mulheres precisamos ser gratas ao homem. Sabe por quê? Deus diz assim: não é bom que o homem esteja só. Então, nós mulheres, nós fomos criadas por uma necessidade do homem. Então, nós precisamos ser gratas a Deus pelo homem.
Nós não estamos aqui para competir, ver quem é mais importante. Ambos são importantes. Nós precisamos ser gratas ao homem, porque no que o homem teve necessidade, não era bom que ele estivesse só, ele precisava de nós. Falo como mulher, ele precisava de nós. Então, nós somos gratas ao homem, porque aí Deus nos fez. Mas, para que o homem não corresse no risco de se sentir orgulhoso demais, não se sentisse arrogante, mais importante do que a mulher, Deus foi lá e colocou para a mulher a condição de gerar. Então a mulher também passaria a gerar o homem. Queridos, nós mulheres, nós somos gratas ao homem porque viemos por causa de uma necessidade deles. Porém, eles também não vivem sem que nós possamos gerá-los. Então, o Senhor aqui estava desde o início da criação, trabalhando na nossa autoestima, na nossa autovalorização. Amados, eu quero te dizer, lá em 1 Coríntios 11, eu vou ler um versículo para você. 1 Coríntios 11, no verso 11, guarda isso na tua mente, mulher, guarda isso. 1 Coríntios 11, 11. Olha só o que Deus fez. Olha só o que o Senhor nos diz. No Senhor. O que quer dizer no Senhor? Nos princípios de Deus. Você que não está no mundo, não vive debaixo das leis desse mundo, mas vive debaixo dos princípios de Deus, entende que nós somos fruto da criação do Senhor. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Receba essa cura no seu coração, em nome de Jesus, que toda competição entre homem ou mulher, quem é mais importante, quem tem mais valor, quem depende de quem, eu quero te dizer, desde o início da criação, Deus nos mostrou o valor que nós temos. Desde o início, Deus estabeleceu aqui, nem mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Voltando a falar ali sobre a situação do homem. Então, até aqui nós estamos para entender o nosso valor, estamos para entender agora as nossas funções, porque valor, nós somos iguais em valor para Deus. Temos os mesmos direitos, direito de vida em abundância, direitos de vida eterna, isso é igual, mas temos funções diferentes, porque assim aumenta a nossa capacidade de produtividade, de plenitude. E aí, o que o Senhor diz? O homem é o cabeça, amém? Ele dá a direção, ele é o protetor e ele é o provedor. Mas, amados, tem homens que não estão conseguindo exercer a sua função. Tem homens que conseguem ser o protetor, mas não conseguem ser o provedor. Isso pode ser uma situação transitória na tua vida e a tua esposa vai continuar amando você e vai orar por você para que o Senhor te dê também a condição de provisão. Muitas vezes nas famílias modernas é junto. Alguns homens, no entanto, conseguem ser os provedores, não deixa faltar nada, nem corpo, nem na alma, nem no espírito. Então não falta nada nas necessidades materiais da esposa, não falta nada nas necessidades emocionais, espirituais. Esse homem consegue ser o provedor, mas ele não consegue ser o protetor. Talvez esteja faltando ali oração, talvez esteja faltando cuidados para que essa mulher se sinta protegida. Tem homens que não conseguem nem uma coisa nem outra. Não conseguem ser o protetor, não conseguem ser o provedor. E isso precisa andar junto. Proteção e provisão
precisa andar junto. A mulher precisa entender a função dela para ela ajudar o marido a ir para a função dele de protetor e de provedor. Falo aqui com as solteiras. Solteiras, você que ainda não se casou ou você que está viúva e está pensando agora em viver um novo relacionamento, preste atenção, você tem uma oportunidade preciosa nas tuas mãos. Faça uma escolha boa, escolha um bom parceiro, um homem que conheça as escrituras, porque esse homem vai saber o papel dele de protetor, o papel dele de provedor. Você não vai precisar ensinar, você não vai precisar se sacrificar. Escolha bem. Eu digo sempre, vou falar agora sobre o papel da esposa que está dentro da submissão. O problema não é a submissão. Quando você vai se submeter, nós todos vivemos debaixo de submissão. Em todos os níveis da sociedade, nós precisamos nos submeter às regras, aos governantes, em tantas coisas. O problema não é a submissão, o problema é a quem nós vamos nos submeter. Porque toda vez que a palavra do Senhor fala em submissão, ela fala em obediência, ela fala em respeito e ela fala em honra. Então, você que é solteira, não entre num julgo desigual. Procure um homem que processe a mesma fé que você, que conheça as escrituras. Porque esse homem, ele vai saber o papel dele, ele vai obedecer a Deus. E ele vai ser o teu protetor. Mulheres, se você se casou com julgo desigual, ou se você se converteu depois e o teu marido ainda não conhece as escrituras, você vai precisar fazer primeiro. Você vai precisar se submeter, respeitar o teu marido, honrar o teu marido, para que esse marido consiga ir para a posição dele, para que ele consiga realizar a função dele. Mas é mais difícil. Depois que nós já nos casamos, Deus não gosta de divórcio, Deus não aprova divórcio, exceto em uma circunstância ou outra. Então, o que acontece? Não adianta nós ficarmos aqui brincando de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Tem casais que são assim. Eu só vou me submeter ao meu marido se ele for o meu protetor, se ele cuidar de mim, se ele for o meu provedor. Senão, eu não respeito. Em contrapartida, tem homens que dizem assim: eu só vou cuidar, só vou proteger, só vou prover se ela me respeitar. Então, não sabemos ali quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha. Quem começa primeiro? Quem faz primeiro? Não pode haver isso no nosso meio. Quem vai fazer primeiro? Se comprometa com a tua parte. Deus vai cobrar de você aquilo que é a tua função. Não adianta você querer colocar a culpa no outro. Isso já acontece desde Adão e Eva. Adão foi lá, Eva conduziu Adão, né, ao pecado, mas Adão culpou Eva culpou a serpente. Então não adianta. Nós precisamos chamar a responsabilidade para nós dentro da nossa função, do nosso papel. Nós não podemos ficar esperando que o outro faça primeiro. Nós precisamos fazer, porque Deus vai cobrar de cada um de nós. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Então, a mulher é chamada, sim, à submissão. A palavra do Senhor lá em 1 Coríntios 11, lá em Efésios 5, diz que o homem é o cabeça da esposa. E a esposa precisa se submeter ao marido. Mas eu quero te dizer, amada, submissão não vai tirar a tua identidade. Não vai tirar a tua autoridade de filha de Deus. Lá no início da criação, Deus criou todas as coisas e falou para homem e mulher: vão e dominem sobre toda a terra e multipliquem. Então, existe autoridade sim na tua vida. Quando falamos em submissão, Deus não vai tirar a tua autoridade e Deus não vai tirar a tua individualidade. Não quer dizer que você vai viver à sombra do seu marido no sentido de não vai ter identidade, não vai ter responsabilidade nenhuma sobre a tua vida. Não, não é isso que Deus faz.
Lembre-se, Deus já trabalhou na nossa autoestima, no nosso alto valor desde o início da criação. Não existe um independente do outro, não existe um melhor que o outro. Não, eu quero te dizer o que significa submissão e é algo muito simples. Submissão é você dar lugar, você ir para um lugar de proteção. Submissão é dê lugar para que o teu marido te proteja. Esteja debaixo de guarda. Você vai continuar assim tendo a tua identidade, a tua individualidade, a tua autoridade de filha de Deus, porque nós tomamos toda a autoridade no nome de Jesus para orarmos, para expulsarmos demônios, para estabelecermos a nossa vida, realizarmos os nossos sonhos. Mas existe uma hierarquia no mundo espiritual. Lá em 1 Coríntios também diz que o cabeça do homem é Deus. E a mulher, quando está viúva, como que acontece? A mulher está debaixo do cabeça, que é Jesus. Mas o Senhor fala que nós precisamos ter um cuidado muito grande com os órfãos e com as viúvas. O que significa isso? Como essas pessoas estão sem a sua proteção. Filhos órfãos não têm mais a proteção dos pais. Mulheres que perderam o seu esposo não têm a proteção do marido. Mulheres que são solteiras, que já não têm mais idade para ter filhos, não têm a posição do marido. Então o Senhor chama os irmãos para ampararem essas pessoas. E o Senhor tem muita atenção com os seus órfãos e com as suas viúvas. Muitas vezes o Senhor nas Escrituras fala acerca dos órfãos e das viúvas. Por quê? Porque eles precisam de proteção. Na ausência do protetor, nós, irmãos de fé, precisamos representar Jesus na vida deles, precisamos guardá-los, protegê-los, ajudá-los. Aqui, queridos, é muito importante a função de pai e mãe. Pai e mãe, o Senhor diz assim, aquele que ama, corrige. Por quê? Para desenvolver nos nossos filhos uma capacidade de obediência, uma capacidade de submissão. Porque aquele que for submisso a pai e mãe, respeitar pai e mãe, obedecer pai e mãe, honrar pai e mãe, não vai ter dificuldade em obedecer autoridades, sejam elas espirituais ou naturais. Em última instância e mais importante, não vai ter dificuldade em obedecer, em respeitar e honrar o próprio Deus. Agora, pais que são permissivos demais, pais que não ajudam os seus filhos a andarem em disciplina, são bonzinhos demais no sentido de não corrige, não admoesta, não exorta, vai criar filhos rebeldes. E isso vai ser ruim para a vida deles, vão viver menos, não vão saber lidar com o não lá fora, não vão saber respeitar Deus e, em última instância, não vão desenvolver temor no coração. E o temor a Deus é o que nos leva a ter intimidade com Ele. Então a vida espiritual desse filho, dessa filha, vai estar totalmente desordenada. Vai ser difícil para esse filho, para essa filha, desenvolver temor a Deus. E temor aqui não é medo. Temor aqui é reverência, é respeito, honra. Falando sobre submissão das mulheres. Mulheres, submissão tem a ver com respeito, é sinônimo. Para Deus, submissão é respeito. Dê lugar ao teu marido para que ele te proteja. Porque senão depois ele não vai te proteger. Sabe por quê? Porque se você tirar a autoridade dele, você vai formar um homem banana. E homem banana não protege, não provê. Homem banana não tem capacitação para te defender do leão. Então, queridas, em nome de Jesus, que você comece a reverter isso na tua história de vida. Se você já se casou e o seu marido não vive a mesma fé que você vai precisar respeitar primeiro, você vai precisar se submeter primeiro, você vai precisar honrar primeiro, para que o Senhor comece a colocar brasas vivas na cabeça dele,
e ele vá para a função certa. Não estou te dizendo aqui que você vai ter que ceder a fazer coisas erradas. Não, porque acima deste homem existe o Deus, o nosso Deus, e é ele que nós servimos primeiro. Amamos a ele sobre todas as coisas primeiro. Lembra que ele é o nosso mediador, ele é o nosso árbitro, e ele é justo, ele é imparcial. Então, você não pode ser empurrada a fazer coisas erradas, mas dentro daquilo que é justo, dentro daquilo que é bom, que é agradável, você vai precisar obedecer, você vai precisar respeitar. Esse é o segredo. E aí a tua oração vai ter poder para você ganhar esse marido para Jesus, para que esse marido venha conhecer o papel dele, a função dele, e ele venha corrigir todas as coisas, e que o Senhor venha abençoar vocês com provisão, com toda sorte de provisão na área do corpo, alma e espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém? Mulheres, a autoridade do marido sobre a nossa vida é algo benéfico. É algo que vem debaixo de amor, assim como a autoridade dos pais aos filhos, a autoridade de Deus sobre ambos, porque nós precisamos ser submissos a Deus, homem e mulher. Amém? Então isso é algo tranquilo para nós, em nome de Jesus. Amém. Queridas, eu creio que eu encerrei. Fique na paz do Senhor. Um beijo. Amo vocês.